Olá! Hoje nós vamos falar sobre os tipos de plágio. Bom, ao longo da minha vida acadêmica, eu procurei fazer um mapeamento que pudesse identificar os tipos de plágio. E hoje eu vou falar aqui para vocês que eu considero que até o momento existem 8 tipos de plágio. Bom, e eu vou citar cada um deles, certo? Primeiro plágio. É aquele plágio que você pega todo o trabalho. Né? Não é um plágio muito comum, né? Tem que ter muita coragem para fazer esse tipo de plágio. Mas já aconteceu, né? De doutorandos, inclusive, pegarem uma tese completa e só alterar um nome, submeter a defesa, receber o título de doutor e logo depois, com o tempo, foi descoberto e acabou perdendo seu título de doutor. Então, o plágio do trabalho completo, ele acontece, né? Existe essa possibilidade, certo? Mas não é algo que acontece, né, diariamente, né? Mas dá um certo medo, né? Muito cuidado com esse tipo de plágio, não vá cometê-lo. Bom, um segundo plágio que a gente pode falar é aquele que você copia e cola partes de um texto, partes de um trabalho, né? Você faz um remendo ali, pega uma citação direta, uma citação indireta, né? E acaba não colocando a fonte. E aí você cria também um tipo de plágio. Temos o terceiro tipo de plágio. Esse tipo também acontece muito. É o plágio do levantamento de dados estatísticos. Quando a pessoa pega um dado estatístico e não coloca a fonte. Por exemplo, você pega uma informação do IBGE, do INEP, coloca no seu trabalho, mas você não cita que aquela fonte, que aquela informação, aquele dado estatístico é do IBGE ou é do INEP. Então, sempre que você for utilizar um dado estatístico, né, quando já aconteceu o levantamento, você precisa colocar a fonte. Você não pode se apropriar dessa informação. Você pode utilizar, mas com os devidos créditos. Bom, um outro tipo de plágio, que é o quarto plágio que acontece, é o plágio de redundância. É quando você define utilizar apenas um autor para construir um texto. Você, às vezes, ou na maioria das vezes, até utiliza a fonte da forma correta. Você coloca os créditos, você coloca o nome do autor, o ano de publicação do livro, a página, caso seja uma citação direta, né? Você segue as normas da ABNT com relação a isso, mas o fato de você utilizar ele constantemente dentro do texto e utilizando apenas um autor, sem ter com quem dialogar, vai caracterizar também como um plágio de redundância. O nosso quinto plágio, certo? Que a gente chama um plágio de preenchimento. É quando você quer encher linguiça, você fica utilizando de citações indiretas e de citações diretas. Né? Fica ali alternando, né? E isso é um plágio de preenchimento que também não é legal e não é correto, na verdade. E o que é que acontece? Quando a gente vai utilizar as citações, né, dentro de um referencial teórico, a citação indireta, né, ela sempre vai acontecer dentro de um referencial teórico. Mas a citação direta não. Não tem a necessidade de você ficar alternando uma citação indireta ou uma citação direta. E geralmente, os acadêmicos que estão iniciando sua vida de pesquisa, estão na graduação, eles acabam achando que isso é certo e que é bom utilizar de citações diretas o tempo todo. E não é. Temos que evitar utilizar das citações diretas. Bom, sexto plágio é o plágio da citação direta e indireta sem colocar o APUD. É quando você pega um trabalho, um artigo de um periódico, você vê a citação pronta e você utiliza a citação pronta, fingindo ter acesso ao livro original, à fonte. Né? Então, toda vida que você pegar uma citação pronta, seja ela indireta ou direta, você precisa dizer, deixar claro que é uma citação de citação, utilizando a expressão apud, citado por. Certo? Essa é uma prática muito, mas muito comum na graduação. Né? O aluno ele acaba, toda vez que ele pega um artigo, ele corre para o referencial teórico do artigo e pega as citações prontas, quando na verdade ele deveria construir sua própria citação. E aí a gente tem o sétimo tipo de plágio, certo? Que é o plágio chamado autoplágio. É quando você escreve algo que você já publicou, que o texto é seu, e você quer utilizar em um outro trabalho.
e você não dá os créditos, não coloca a fonte, você não sinaliza que aquele texto é seu e que você já publicou em um outro momento. Então, sempre que você for utilizar um texto que é seu, mas que já foi publicado, cite aquele trabalho que você já publicou. E assim você vai estar evitando de fazer o autoplágio, certo? E o oitavo e último tipo de plágio é o plágio não textual. O que é um plágio não textual? É quando a gente pega gráficos, tabelas, quadros e a gente também não coloca a fonte. Então, muito cuidado. Se você pegou um gráfico pronto, você precisa dizer de onde você retirou aquele gráfico. Se você pega, por exemplo, um tipo de tabela para fazer um levantamento de coleta de dados, e você vai utilizar aquela tabela, só que você faz uma alteração na tabela, você precisa dizer que aquela tabela é uma tabela adaptada do autor tal. Se você pegou aquela tabela de tal autor, mesmo você alterando a tabela, você precisa dizer que ela é adaptada. Você precisa colocar a fonte do autor original que criou aquela tabela, certo? Bom, gente, esses são os 8 tipos, né, de plágio que eu identifiquei ao longo da minha vida acadêmica. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam utilizar esse vídeo para analisar o trabalho de vocês, para poder identificar, porque muitas vezes a gente acaba cometendo plágio de forma inocente e sem saber, certo? Então é importante conhecer os tipos de plágio para evitar nos seus trabalhos, tá bom? É isso e até a próxima.